Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui interessante, né, sobre Gog e Magog e a guerra lá do Irã com Israel. Mas só para constar, pessoal, eu ainda estou postando nesse canal, tá? Que nem eu falei. A quem interessar, posso, o meu canal novo já está monetizado. Ó, em menos de um mês já está monetizado. As views dos vídeos, elas estão melhores que as views daqui, mesmo tendo menos inscritos, acho que está em 2.400 inscritos, mas já tem mais views, o que é mais importante. Não adianta você ter um canal com quase 40 mil inscritos, que nem eu tenho aqui, e fazer um vídeo e ter 100 views. Olha o meu último vídeo que eu publiquei aqui, que era para membros. Teve 100 e poucas views, não chegou a 200. Então é melhor ter um canal que tenha menos inscritos, mas mais views, do que o contrário. Então mais um mês no máximo, um mês e meio, eu vou acabar vendendo esse daqui, tá? Quem já... Tô dando um tempo ainda para as pessoas saberem que eu estou migrando de um canal para o outro. Aí quem for, quem não for eu lamento. Quem não for é porque realmente não acompanha mais o meu canal. Aí eu não posso fazer nada. É porque realmente já não gostavam mais de me seguir. Até porque eu perdi muitos seguidores por vários motivos diferentes aqui nesse canal. Então é bom que eu tô com um público novo lá também. E as pessoas mais novas desse canal já estão migrando, tá? Quem não quiser ir, é uma pena, porque não quer me seguir mesmo, tá? Então vamos lá. Pessoal, algumas pessoas têm me questionado ou comentado sobre a questão da guerra do Israel e Irã, se seria a profecia de Gog e Magog. Para quem não sabe o que está acontecendo, Israel atacou as bases nucleares do Irã. É a Anabelle que está me influenciando, pessoal, tá? Essa menina é terrível, tá? Estou escondendo as facas de casa aqui. Mas Israel atacou as bases nucleares do Irã, matou cientistas que trabalhavam no programa nuclear, matou o segundo nome lá abaixo do líder do Khamenei, né? Khomeini, o Ayatollah Khomeini. Só não matou o líder supremo lá, porque tem que depender da autorização dos Estados Unidos, porque senão vai sim o Irã vai virar um barril de pólvora no Oriente Médio. E o Irã tem contra-atacado Israel. Inclusive aquele famoso domo de ferro de Israel, né, que protege Israel, tem se mostrado ineficiente. Porque os mísseis do Irã são bons e eles conseguiram perfurar esse domo de ferro de Israel e atingiram vários alvos civis dentro de Israel. Tem uma imagem lá que eu achei até curiosa, né, que você vê um prédio quase todo em escombros, que lembra inclusive Gaza. Então Israel está lidando com um inimigo um pouco mais forte agora, né, com um inimigo que tem armas mais poderosas. Isso é o cumprimento de Gog e Magog? Não. Mas o que acontece, pessoal, é o seguinte: essa profecia de Gog e Magog, ela é uma profecia meio genérica, ela é uma profecia meio artificial. Porque é uma das poucas profecias de Ezequiel que você não tem uma clareza sobre do que ele está falando. Parece uma pessoa falando grego, já viu essa expressão? Você está falando grego, é a mesma coisa, porque você não entende nada do que ele está falando. Ele fala de um tal de Gog, que é o príncipe de Magog, que seria um rei que ninguém consegue identificar. Alguns já falaram que poderia ser a Rússia, o próprio Irã, a Turquia. Mas o fato é que não tem um consenso, você não tem uma prova clara do que é esse Magog. Pode ser até um jogo de palavras em hebraico. Eu até fiz um vídeo uma vez com uma tese minha, só que eu não sei se eu vou conseguir lembrar aqui, que Magog poderia ser uma referência a... Eu não lembro se era de Golias que eu estava falando. Eu vou tentar lembrar outra hora, eu faço um vídeo para vocês. Porque é uma das poucas profecias da Bíblia que ela é extremamente difusa, ela não é clara. Então, se você perguntar para teólogos e exegetas quem é Magog, cada um vai dar uma visão diferente. Mas você não tem provas concretas que digam que Magog pode ser um povo ou outro. Ah, é a Rússia, cadê a prova concreta? Será que na época do profeta Ezequiel já tinha a Rússia? Ou aqueles povos estavam se formando ainda, os cossacos, os mongóis e aquelas outras etnias russas? Então, nem sabemos disso. Era o Irã? Não sei. Agora, essa profecia, independente dela não ser clara, ela é uma profecia que ela vai ser sempre encaixada em vários acontecimentos ao longo da história de Israel. Desde a Guerra dos Macabeus, que a gente pode encaixar essa história nessa profecia, ou o período romano, por exemplo, quando Israel é atacada, ou até o período do Irã agora. Porque é uma profecia genérica que fala que um povo que viria do norte, mas também não quer dizer exatamente do norte, tá? É só uma referência aos inimigos de Israel, mas é um povo que viria como uma nuvem. Eu até fiz um vídeo sobre nuvem no outro canal, como uma nuvem de gafanhotos destruindo Israel. E é um povo que viria do Oriente, segundo o Apocalipse, né, que faz uso dessa profecia, e que quando o rio Eufrates secasse ia abrir caminho para os reis do Oriente. O Irã é no Oriente, é o outro lado do rio Eufrates, e o rio Eufrates tem secado mesmo, para quem não sabe. Então a gente pode encaixar essa profecia perfeitamente. Quer dizer que é o cumprimento dessa profecia? Não. Isso seria só um viés de confirmação. Eu posso encaixar no que eu quiser, falar, ó, o rio Eufrates está secando e abrir o caminho para os reis do Oriente. O Irã é no Oriente, então o Irã vem contra Israel. Então, pessoal, não dá pra gente encaixar, porque seria uma coisa meio genérica, mas que tem coisas que são coincidências, vamos dizer assim, tem. Porque Irã está se mostrando um inimigo difícil para Israel, nesse momento. Então, o que é uma coincidência é que a profecia falava que havia um povo mais forte,
muito numeroso, mas fala também que viria com outros povos, né? O Iraque está apoiando o Irã, para quem não sabe agora. Então, mas que Israel ia prevalecer no final. Então é só um viés de confirmação, mas é coincidência que bate direitinho, assim como bateria com outros casos também. Pode bater com a Guerra dos 6 Dias, com a Guerra do Yom Kippur e assim por diante. E eu acho muito irônico, pessoal, essa questão de Israel e Irã, porque tecnicamente, se não fosse o Irã, talvez hoje não houvesse Israel, tá? Porque quando a Babilônia derrotou lá Israel e levou os israelitas como cativeiros para a Babilônia, quem salvou os israelitas foi a Pérsia, através de Ciro, o rei da Pérsia, Ciro o Grande. Tanto que tem profecia que chama Ciro até de Messias. Deus fala, Ciro é meu Messias, é meu pastor, a quem eu tomo pela mão. Então Ciro o Grande foi ele que acabou com a Babilônia, foi ele que permitiu que os judeus retornassem e reconstruíssem o templo. Tanto que ele é muito venerado por judeus, a memória dele, né, de Ciro o Grande. E até na Bíblia, poucas pessoas percebem isso, tem salmos, tem livros, tem um livro inteiro, tem trechos em profetas, em livros históricos, que você vê uma grande bajulação a Ciro. Inclusive eu fiz isso um vídeo sobre isso para membros, posso enviar em breve se vocês quiserem ver, onde eu chamo assim, a bajulação dos persas. Porque Ciro ele é todo paparicado na Bíblia, sendo que Ciro na história real era um homem guerreiro, né? Não era tão bonzinho assim. Mas na Bíblia é cheia de bajulação para ele. Ciro isso, é meu pastor, é meu ungido. Tem até um salmo que é dedicado a Ciro. Inclusive esse salmo que eu queria convidar o professor José Alessandro Neves, que ele tem um esboço que ele prova que um salmo muito famoso da Bíblia, ali não é um salmo dedicado a Deus, é dedicado a Ciro, o rei da Pérsia. Mas como o esboço dele é melhor, é mais trabalhado, tal, tem os argumentos dele, ele teria que explicar melhor para vocês. Eu não conseguiria só ver no vídeo replicar o que ele falou no vídeo dele. Eu vou tentar uma hora ter condições de convidá-lo aqui no canal para fazer essa live, tá? Vai ser muito interessante. Então é interessante, né, que a Pérsia, antigamente, ela foi a grande aliada de Israel, que ajudou Israel. E hoje a Pérsia, para quem não sabe, a Pérsia é o Irã, tá, pessoal? A antiga Pérsia. A etnia iraniana é persa também. Eu chego a ficar até surpreso quando eu vejo, às vezes, repórteres ou comentadores falando que o Irã é um país árabe. Não, não é um país árabe, é um país persa. É uma etnia diferente dos árabes. Eles nem se dão bem com os árabes, tá? A Arábia Saudita é rival do Irã já há um bom tempo. Eles já chegaram até a boicotar uma vez o Ramadã, que é sagrado para os muçulmanos, porque estavam em tretinha com a Arábia Saudita. Então eles não são o mesmo povo, eles só seguem a mesma religião e mesmo assim diferente. Porque o Irã é de maioria xiita, se eu não estou enganado, e a Arábia Saudita é de maioria sunita, tá? Tem essa divisãozinha aí no Islã. Então a antiga Pérsia hoje se volta contra Israel. E aí se você procurar na Bíblia a profecia sobre a Pérsia de guerra, não estou lembrado de cabeça agora se tem, pessoal, mas se tiver, era para aquela época antiga. Nenhuma profecia seria para 2000 anos futuro, tá? Isso aí não existe. Enfim, então, finalizando o vídeo. Não é cumprimento de nenhuma profecia. Teria que ter um outro profeta agora para fazer outras profecias, para dizer o que vai acontecer. Quem sabe Deus não levanta mais um profeta aí para dizer o que vai acontecer. Mas o fato é que a guerra está escalonando e eu, sendo bem honesto para vocês, eu torço para que essa crise toda no Oriente Médio acabe, tá? Porque nos tempos bíblicos, pelo menos, as guerras, eram os reis que saíam para lutar. Que nem o rei Saul, que fala que seu filho Jonatas combateu os filisteus e tal. Nos tempos bíblicos era assim. Hoje em dia o cara senta numa mesa e manda o exército fazer todo o trabalho sujo. E as maiores vítimas sempre são inocentes, civis e crianças. De qualquer lado que seja. Não sei se você tem um lado nessa guerra, mas eu não tenho lado nenhum. Eu tenho o lado da paz. Porque eu fico muito triste em ver pessoas inocentes sendo mortas, enquanto que os cabeças, os chefes, ficam atrás de uma mesa só tomando decisões. Espero que essa guerra acabe logo para o bem de todos os lados. Tá? Tô sendo bem claro. Todos os lados. Tá bom, galerinha? Então tá aí, pessoal. Quem gostou do vídeo já sabe. Dá um like aí, por gentileza. Se inscreve, ativa aquele sininho. Compartilha nos grupos. Comenta o que você achou, que é muito importante. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.